Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde, mas de coração. E é isso que mostra que uma pessoa é convertida ou não. A verdade é essa. Esses evangélicos, esses religiosos que dizem, eu sou convertido, você é um desconvertido, você é um desigrejado. Não. Graças a Deus que nós temos a bússola da vida, nós temos os escritos que mostram, que nos ensina, que nos exorta e que nos edifica e que escancara as mentiras da natureza humana, da raça humana das pessoas. Então esse papo de dizer que religioso é convertido é balela. É balela, fica provado que realmente esses religiosos não é convertido é coisa nenhuma. A verdade é essa. Você pode ficar triste, mas assim que é, tá bom? Pode ficar triste, pode sapatear, pode rezar o terço, pode fazer o que for. É isso que mostra se uma pessoa é convertida ou não. Abra sua Bíblia e vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 em diante. Assim disse Paulo, vou ler no texto da NVT, a nova versão transformadora, mas ao lado tem a NAA que você pode também conferir aí, tá bom? O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo ou desaparecendo. Veja que as leis foram dadas para os judeus. 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no sistema que baseia na obra do Espírito? 9. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Aqui Paulo estava falando a respeito da graça. Graça significa favor imerecido, porque no judaísmo, a tradição judaica, no contexto judaico, os gentios eram pessoas sem Deus no mundo, afastados da comunidade. Assim, os judeus viam os gentios. Os judeus, todos orgulhosos, pomposos, soberbos, achavam que somente eles eram de Deus. Não. Gentios sempre pertenceu, o Espírito sempre foi de Deus, porque os Espíritos que estão nas pessoas é que são filhos de Deus. Tanto faz judeu, gentil. E outra, os gentios foram agraciados, os gentios foram quem receberam as promessas primeiro. Os gentios receberam as promessas primeiro do que os judeus. Porque, afinal de contas, Abraão era um gentil. Abraão nasceu na cidade de Ur. Não tinha nada a ver com o judeu. E Deus prometeu a ele, Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Ou seja, o povo da fé, os descendentes de Isaac. Então, se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Então, mas a religião, os religiosos não querem a glória de Cristo. E olha que há quase 2000 anos já foi estabelecido o evangelho eterno, tá? Já foi estabelecido o evangelho eterno, o reino de Deus já foi estabelecido na mente dos homens. Mas não é esse o assunto. Porque isso aqui é um assunto muito avançado, eu estou falando da graça. Eu estou falando aqui para aqueles religiosos que ainda estão na religião, para aquelas pessoas que se acham convertidos. Mas nesse trecho aqui, Paulo desmascara todos os falsos convertidos, aqueles que se acham convertidos. Então, logo aqui no versículo 10, de fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Paulo estava falando a eles. Então, o passado era negro, trevas, maldições, mas a glória do Espírito, da fé, era infinitamente superior. Paulo estava mostrando, mas os religiosos preferem aonde? Os pregadores, os líderes religiosos preferem viver aonde? Aonde? Em Moisés. No que não tinha glória, no que desvanecia, aquele brilho que sumia.
Já o brilho do Espírito, Paulo estava falando que ele era infinito. O brilho do Espírito não sumia. É a mesma coisa nos dias de hoje. O brilho do Espírito, do Deus vivo que habita em nosso espírito, não some. Ele é direto, não precisa usar véu, não precisa nada. 11. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. 12. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desvanecendo, desaparecendo. Veja aqui, ó, o vetorzinho aqui, ó, a setinha apontando, quem é? Os israelitas, os gentios, gente, eu e você, se você não é judeu, isso aqui, esse contexto lá do passado não era para nós. Então é uma ignorância, é a pessoa mostrar que ela ainda não sabe nada de Bíblia quando ela pratica obras lá do passado. Você entende como que é? Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse desaparecendo. 14. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, nos dias de Paulo, e até hoje, nos dias nossos, depois de quase 2000 anos que Paulo falou isso. Então, tanto a situação que eu vou ler estava nos dias de Paulo, como nos dias de hoje ainda está. Mas a mente do povo estava endurecida e, até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Veja, Paulo disse que apenas ler. Então, se eles se juntassem lá, eles se reuniam como igreja, eles não iam para a igreja nenhuma, eles não se reuniam em templo nenhum. Eles se reuniam como igreja na casa dos irmãos. E ele disse que se ali os irmãos reunidos, eles lessem o Antigo Testamento, a Torá, as leis, então até aquele dia, o mesmo véu que se rasgou quando Jesus disse naquele madeiro, naquela cruz, tetelestai, está consumado. Então até naqueles dias de Paulo, ele disse que o véu ainda estaria na face das pessoas. Passado quase 2000 anos, este mesmo véu que Paulo disse está hoje na face da religião, dos religiosos. Mas a mente do povo estava endurecida e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Você vê, se apenas ler, quando eles liam aquelas literaturas, aqueles escritos, naqueles rolos, naqueles papiros, só de ler o véu estava... Imagine hoje em dia, ano 2024, século 21, que dentro dessas sinagogas, além de ler, eles ainda praticam. Eles vivem, eles ministram isso na vida das pessoas. Eles obrigam, eles apontam o dedo e falam, se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você não der dízimo, 10% do seu salário, você vai gastar com remédio. A mão de Deus vai pesar sobre você. Se você não praticar a lei da purificação, claro que eles não falam isso. Se você não praticar o batismo de João Batista, porque Jesus foi o exemplo, você estará sem Deus. Se você não participar da comunhão do pão e do suco, que é uma representação de Lucas 22 da Páscoa judaica, algo que foi proibido para os gentios, aí eles dizem dentro das suas sinagogas chamadas igrejas, dentro dos seus currais, eles dizem o quê? Se você não comer pão e suco, você não tem participação no corpo de Cristo. Olha, tudo coisa da lei, tudo coisa de Moisés. Então, nos dias de hoje, além de ler, eles ainda executam. Além da prática literal, eles ainda vão para a prática material mesmo. 15. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Então aquele véu que foi rasgado, que foi destruído do alto a baixo, do baixo ao alto, para um religioso não serve para nada. Para a teologia não serve de nada. Em vão foi o sacrifício naquele madeiro.
Porque Gálatas 2:21, Paulo diz que aqueles que querem se justificar na lei torna o sacrifício da cruz inútil. Então, o que prova que um religioso não é convertido está aqui. Está aqui simples. Está aqui estampado. Está escrito. Então, você que frequenta uma religião, você que anda vomitando, gorfando, arrotando que você é convertido, você não é convertido coisa nenhuma. Você é um maldito. Você está em trevas. Você é um desobediente. Você é um incrédulo. Você é um profanador. Você é um blasfemador. A verdade é essa. Você é uma capa de mentira. Esse terno que você usa, esse véu que você usa, mulher, isso aí é uma obra morta. Essas práticas dentro dessas choupanas, dentro desses casebres, dentro desses albergues chamados igreja, é tudo uma mentira, é tudo uma fraude. O que se prega aí dentro desses lugares é o evangelho de fariseus. Eu peguei para mim essa música por enquanto, para mim está sendo um hino. Há meses que eu não ouço um louvor desses ladrões, dessas ladras que tem por aí. Cobra 50, 100, 200 mil reais para cantar 20 minutos, 30 minutos. E ainda mais uns louvor ainda, que só é maldição, só é lei, só é Velho Testamento. É o sangue de Jesus, é o sangue de Cristo. Sangue que foi derramado pelos judeus, pelos israelitas. É uns louvores, uns lixos, é uns estercos de louvor. Graças a Deus veio esse daí agora, que para mim, por enquanto, eu estou ouvindo ele. Falar nisso, eu vou ver se eu coloco ele de fundo aqui agora. Só de raiva, eu vou colocar de fundo para mim ficar ouvindo. Não vou não. Não vou não, porque se eu fizer isso, vai refletir aqui no vídeo. Eu lembrei agora. Eu já esqueci. Vou colocar aqui que eu queria ficar ouvindo. Eu não posso pôr, eu não sei se eu vou... Deixa eu colocar aqui, ó. Evangelho de fariseu. Eu aconselharia você que está conhecendo o Evangelho Eterno, você ouvisse. Procura aí. Evangelho de fariseu. Tá tocando, mas não tá saindo aqui. Ó. Eu tinha que mudar. Só se eu mudasse aqui para me ouvir. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Peraí, você tá com pressa? Calma aí, larga de ser alto-falante, né? Aqui, ó, deixa eu colocar o outro aqui. Pronto, chega, senão vai dar direitos autorais. Você viu? Coisa linda? O Evangelho de Fariseus está abalando as estruturas aqui no Brasil. Cães, lobos vorazes estão sapateando, estão grunhindo, estão... essa música é diabólica, essa música aí é de anticristo e tal, é nada. Nada, isso aí é o Espírito de Deus que colocou na mente, porque o Evangelho Eterno está sendo disseminado, está sendo anunciado, e juntamente nós precisamos de louvores que falem do Evangelho Eterno. Que fale também, que escancare os roubos, as mentiras do sistema religioso. Você consegue entender como que é? Então assim que é. Versículo 15 de 2 Coríntios 3, até hoje... Quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. O que é? Vamos ver o texto da Nova Almeida atualizada? Na NA? Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então Paulo estava falando, quando alguém saía de Moisés, saía das leis, deixava os escritos de Moisés de lado e começava a viver o Cristo ressuscitado, viver a graça do Cristo ressuscitado. Então eles tinham o véu retirado. Então realmente eles se convertiam, eles se tornavam um convertido, eles mudavam o rumo das trevas, do legalismo, da escravidão, e alteravam o caminho e se convertia para o Cristo ressuscitado, para a graça. Isso foi nos dias de Paulo, meu irmão. Hoje em dia o que mostra que realmente uma pessoa é convertida ao Senhor, que é o Espírito, é o Evangelho Eterno, tá? É Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é Apocalipse 14, 6 e 7, é Apocalipse 21, 3. E isso é o que mostra nos nossos dias que realmente uma pessoa se converteu ao Deus Espírito, ao Alfa e ao Ômega. Você consegue entender? A diferença é essa, que hoje nós estamos no Evangelho Eterno. Nesses dias de Paulo, o Evangelho Eterno não tinha sido ainda estabelecido. Nesses dias aqui, estava sendo anunciado as boas notícias do reino de Deus a quem? Aos gentios.
estava sendo anunciado. Porém, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o reino de Deus foi estabelecido. Olha aqui, ó. Quando foi tocada a sétima e última trombeta, o sétimo anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E tanto que Apocalipse capítulo 12, versículo 10 também diz a mesma coisa. Aquela mulher que estava para dar à luz, que foi uma representação do templo que havia em Jerusalém, ela pariu, ela gerou o quê? Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, Moisés, as leis de Moisés, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. João 5,45, quem acusava era Moisés. Jesus falou: não sou eu que acuso vocês, quem acusa vocês é Moisés. Então, nos nossos dias hoje, nós estamos no Evangelho eterno, que é Apocalipse 21, versículo 3. Olha aqui, ó. Veja, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Ou na NA falou: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, ou seja, no espírito, na mente, na consciência. Deus habitará com eles e eles serão seu povo e o próprio Deus estará com eles. Isso é o Evangelho eterno. É essa fase que nós estamos. Nós não estamos mais na fase da graça pregada por Paulo. Não. Aquela graça pregada por Paulo, ela foi útil. Ainda é útil para tirar o religioso de onde? Das trevas de Moisés. Mas mesmo aqueles que estão na graça têm que avançar o conhecimento, têm que adiantar, têm que dar um passinho a mais. E esse passinho chama-se Evangelho eterno. A verdade é essa. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, versículo 17, pois o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, não escravidão, não dedo em riste, não obrigações, não maldições. Faz, se você não fizer, Deus amaldiçoa. Dá, se você não der, você vai gastar com remédio. Assim é a religião, assim é no meio dos desconvertidos. 18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Para isso foi que foram dados dons e títulos referenciais, como está em Efésios 4:11 em diante. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, os dons lá atrás, há quase 2000 anos, e os títulos que eram referenciais, foi para preparar a mente daqueles que estavam se convertendo ao Cristo. Não a dízimo, não a batismo nas águas, não buscar Deus em templo, nada disso. Isso era Moisés. Então, para isso que serviu os títulos de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Foi para preparar os irmãos, para preparar a cabecinha dos gentios, à semelhança de Cristo. 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o reconhecimento do Filho de Deus produzem e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças. Todo religioso ele é assim. Todo religioso ele ainda é um bebê. Não sabe nada de Bíblia. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. O que mais tem dentro desses templos religiosos? O que mais tem é isso. São armadilhas, são falcatruas, são teatros, são mentiras e enganos. 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, assim, meu irmão,
mostra. É isso que mostra se uma pessoa é convertida ou não. É se a pessoa, pelo menos, ela veio para Cristo. Se ela veio para Cristo, ela abandonou o dízimo, buscar Deus em templo, todos os preceitos da lei. Porque buscar Deus em templo foi também uma lei, olha aqui de Moisés, Salmo 122, versículo 1 ao 4, se você não sabia, fique sabendo agora. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2, agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é a cidade bem construída, com muros firmes e compactos. 4, todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Então, buscar Deus em templo, agradar Deus, louvar Deus no templo em Jerusalém, era o mandamento da lei. Então, uma pessoa que busca Deus em templo ainda não é convertido. É uma pessoa convertida a Moisés. É uma pessoa que ainda está nas trevas. É uma pessoa que o véu não foi rasgado ainda. É uma pessoa que a morte de Cristo, a morte de Jesus de Nazaré, de Yeshua, porque depois veio Cristo, a morte de Jesus ainda não ocorreu. Todo religioso, com suas práticas, demonstra que ainda não ocorreu o sacrifício na cruz. Se não aconteceu o sacrifício, muito menos a ressurreição. E se não aconteceu a ressurreição, muito menos o grande e terrível dia do Senhor que aconteceu lá entre o ano 66 e a metade do ano 70. E se não aconteceu o dia do Senhor para um religioso, infelizmente, o reino de Deus ainda, mesmo tendo sido estabelecido, mas os religiosos ainda não reconhecem isso. E não reconhecendo o reino de Deus em suas vidas, em sua mente, o templo de Deus ainda não foi estabelecido na consciência de um religioso. E o próprio Deus ainda não faz morada em seu templo. Ou seja, por isso que eles fazem a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Nós que acreditamos no Evangelho eterno, nós que acreditamos que o templo espiritual de Deus está em nós, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu templo, o teu tabernáculo, a tua morada e o teu espírito. E já foi feito tudo, já se cumpriu tudo na nossa vida, já se cumpriu tudo no céu, na terra e em todo lugar. Tá bom? Então deixa essa mensagem com você e eu peço a sua contribuição, se foi útil. Dê aquele joinha, comenta, compartilha, se inscreve e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau!